Olá, no programa de hoje, impactos urbanos da mineração e o patrimônio histórico. Um estudo que se debruçou sobre a cidade mineira de Ouro Preto demonstra os desafios entre a atividade extrativista e a preservação, condicionada por demandas sociais e pela atuação do poder público. Uma complexa realidade inerente a diversas outras localidades em Minas e no Brasil. Quais contradições emergem nesse contexto e os mecanismos necessários para lidar com elas? Eu converso com a diretora do King's Brasil Institute da Universidade King's College London, Andressa Arusca de Souza Santos, autora do livro Memória Seletiva, Patrimônio Cultural e o Extrativismo no Brasil, em lançamento pela editora Edufiscar. Andressa, prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigado por ter aceito nosso convite, pela gentileza de nos atender aí de Londres. Muito obrigada. Andressa, você é brasiliense, né? Quando e como surgiu a ideia do livro, né, que resultou em uma imersão sua aqui em Minas Gerais, e por que a escolha de Ouro Preto, né, uma cidade fundada em 1698, para nos ajudar a entender essa relação, né, do Brasil com o extrativismo e a preservação? Bom, muito obrigada pelo espaço. Primeiro dizer que a relação entre Ouro Preto e Brasília parece bem distante, né? Eu acho que a gente não poderia imaginar duas cidades mais diferentes, né? Ouro Preto, uma cidade barroca, histórica, e Brasília, uma cidade moderna, uma cidade nova. Mas, na verdade, essas duas cidades, elas foram bastante reinterpretadas, né? Forjadas para significar uma ideia de Brasil, que é um Brasil cidadão, um Brasil independente. E aí você pensa, né, mas como que Ouro Preto, uma cidade colonial, vai significar esse Brasil novo, né? Esse Brasil independente, esse Brasil republicano? Mas foi o foco, né, nas revoluções contra a colonização, né? O foco em Tiradentes, o foco na Inconfidência Mineira, ressignificou Ouro Preto, né? E Brasília, ela também tem essa narrativa de uma cidade moderna. Tanto que Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril, isso não foi por acaso, né? E tem essa conexão muito grande. Então, o estudo de Brasília, né, eu ser brasiliense, estudar Ouro Preto, está muito ligada sobre como essa questão do desenvolvimento urbano, né? Como que a gente consegue ler poder político através da arquitetura, através do estudo das cidades. Então, esse era o meu interesse. E valeu a pena a temporada por aqui? Sente saudades de Minas Gerais? Todos os dias. Certamente sinto saudades, volto sempre. O período da pandemia foi muito difícil, né? Que eu não pude continuar, mas os meus amigos ouropretanos, as pessoas com quem eu convivi tanto na cidade, elas podem dizer o tanto que eu ainda me mantenho presente. Andressa, uma das questões de fundo, né, importantes levantadas no livro é sobre quem define o que é patrimônio e o que vale a pena preservar. Quais são os elementos mais importantes desse processo, na sua visão? A definição de patrimônio no Brasil, ela se iniciou muito de cima para baixo. Então, ela foi uma definição extremamente elitista, de uma burocracia, né, governamental, que realmente escolheu simbolismos nacionais, escolheu uma história, uma narrativa, e começou a contar essa história. Era um país, né? Somos um país muito diverso, né? Um país dividido racialmente, economicamente, regionalmente. Então, encontrar um inimigo comum, né? Encontrar uma narrativa que nos unificasse, que foi essa narrativa do colonizador, foi muito importante. E ali a gente começou a definir o que era o patrimônio histórico. Então, cidade histórica, e começou muito nessa definição, então, dessas cidades. Que tiveram revoluções contra o colonialismo, né? Ouro Preto foi muito importante, cidades coloniais foram todas ressignificadas, e também as cidades modernistas, né? Começaram então a ser tombadas quase imediatamente por elas também ressignificarem, né? Ou significarem essa esse orgulho nacional. Mas isso mudou. Obviamente, a gente vê que as cidades históricas, as cidades tombadas, os patrimônios históricos, eles trazem inúmeros conflitos, né? A quem eles servem? Eles contam, então, essa história de uma libertação, uma história de uma nação, de orgulho nacional, ou eles contam uma história de de uma eterna divisão socioeconômica e de injustiças, né, sociais? E muitas vezes esse patrimônio ele traz novas injustiças sociais.
E aí fica esse conflito. Então, para que a gente está preservando? Que história a gente está contando? E a gente não consegue, hoje, na sociedade de hoje, a gente ter essa medida tão de cima para baixo. E a gente vê os conselhos comunitários agindo para ajudar nessa definição do que vai ser patrimônio histórico e quais são as implicações de ter algo protegido. Falando nesses conselhos, né, os mecanismos de participação da comunidade na definição do que preservar, da forma como existem atualmente, são eficazes na sua avaliação? Os conselhos, eles são extremamente importantes no sentido de que a discussão ela é muito ampla. Quando você define um valor cultural, um valor histórico, um valor natural, você previne aquele lugar de se modificar. Então, isso pode afetar, por exemplo, interesses econômicos, né? A gente vê empreendimentos, por exemplo, no caso de Ouro Preto, empreendimentos minerais, que às vezes não podem expandir porque vão afetar um patrimônio. Então, você vê também casas, né? As pessoas não podem reformar a casa da forma como gostariam porque podem afetar o patrimônio, a expansão urbana, a expansão territorial. Então, isso afeta empreendimentos, afeta interesses políticos, afeta as pessoas, afeta o transporte público, né? Teve uma discussão recente em Ouro Preto que eu abordo no meu livro com relação ao asfaltamento. Então, é muito importante esses conselhos para que você traga esse conjunto de pessoas afetadas, esse conjunto de interesses juntos para que você consiga, então, entender, né, quem você está afetando, como você pode mitigar, então, algumas das situações e a quem beneficia realmente o patrimônio. Isso é extremamente importante, então, ter um conselho participativo. A questão é, ter um conselho participativo garante que as pessoas serão ouvidas e garante que as pessoas têm a mesma voz, né? Que quem participa tem realmente a sua participação protegida, ou será que a gente está emprestando ali um caráter democrático para uma decisão que ainda assim vai acontecer de toda forma? Uma das curiosidades que eu tinha era de perguntar o que você percebeu da correlação de forças ali, né, entre políticos, funcionários públicos e líderes comunitários, no caso específico de Ouro Preto. Exato. Um caso bastante importante assim que eu acompanhei foi uma expansão minerária no distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto. Então, por que é bastante simbólico olhar o distrito? Porque o distrito hoje tem aproximadamente 100 pessoas, na época que eu estava lá tinham mais ou menos 300 pessoas, então você pensa que é um distrito onde todo mundo conhece todo mundo, então as pessoas que trabalham para o empreendimento minerário, as pessoas que não trabalham, as pessoas que gostariam de vender suas casas para a empresa e sair do distrito, as pessoas que querem permanecer, então os interesses não são velados num local tão pequeno, né? Então, a população diretamente afetada, ela é muito conhecida. Os funcionários públicos, né, os servidores públicos que têm uma garantia de emprego, que têm a possibilidade de ter voz, né? A gente sabe que o funcionalismo público ele é muito importante porque ele permite que técnicos se expressem sem esse medo de perder o emprego imediatamente, que acontecia, né, com essa comunidade diretamente afetada, por exemplo. Mas mesmo assim, os servidores, a gente vê que também existe um interesse do poder público e da empresa de mineração de trabalhar junto, né? A mineração, em alguns municípios de Minas Gerais, ela corresponde a uma grande parte do orçamento público, né? A gente sabe que os pagamentos de royalties da mineração, eles são muito importantes. Então, o poder público, ele não está totalmente neutro nessa discussão. E os funcionários públicos, eles respondem também a esse poder público, né? A prefeitura. Então, por mais que eles tenham uma opinião técnica, como que eles falam essa opinião sem temer, talvez, alguma repercussão na sua carreira, né? A gente chama isso no Brasil de ir para a geladeira. A pessoa às vezes não pode ser demitida porque ele é um servidor público efetivo, mas ela pode ir para a geladeira, né? Não ser promovido, etc. Então, os espaços que a gente tem de participação política são espaços que reproduzem algumas das desigualdades e alguns dos problemas que a gente vê no Brasil, né? A gente não consegue eliminar tudo isso
num espaço de participação política. São espaços de debate, são espaços importantes, mas são espaços que também mostram questões como, por exemplo, a intimidação política e econômica. E essa dinâmica de participação, né, que você descreve no Brasil, como que ela dialoga com a de outros países em desenvolvimento e também se diferencia, né, de experiências pelo mundo? Olha, o Brasil, ele é um país muito copiado na questão de inovação em experiências democráticas, né? O Brasil, todo mundo estuda o orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, plano diretor participativo. Então, o Brasil, ele é bastante copiado, bastante ouvido, né, por autoridades do mundo todo como um país que realmente se lançou na questão do experimento democrático, do experimento urbano participativo. E isso, então, é um grande diferencial do Brasil. Acho que o Brasil ele está assim, né, na liderança das inovações sociais do planejamento urbano. E é exatamente por isso que é interessante estudar os casos brasileiros para a gente entender o que a gente está exportando. Principalmente quando a gente pensa que o plano diretor participativo, que os conselhos comunitários, as conferências urbanas, quando a gente pensa nos modelos que a gente tem de inclusão democrática, muitas vezes a gente também olha para cidades grandes, cidades como São Paulo, cidades como Belo Horizonte, como Porto Alegre. Quando a gente diminui essa escala e olha para cidades como Ouro Preto, olha para distritos como Miguel Burnier, em Ouro Preto, a gente vê que alguns desses mecanismos eles não foram discutidos, pensados e analisados para situações onde as pessoas são extremamente expostas, aonde a vida social, a vida econômica, ela está totalmente intrincada. Então, a dinâmica nesses locais ela é muito diferente. Então, é muito importante a gente ter essas etnografias políticas, né, esse estudo da política no dia a dia, com lideranças comunitárias, vendo, né, a repercussão da fala, que a pessoa ela fala como um cidadão, como um participante, mas isso repercute nela enquanto filho, enquanto amigo, enquanto vizinho, enquanto trabalhador. E eu acho que isso é hoje um grande exemplo que o Brasil também pode dar sobre como que a gente vai pensar em participação política, mas considerando todas essas nuances num país onde a gente tem 5.570 municípios e desses, a grande maioria são municípios pequenos. Andrés, o patrimônio histórico, né, em Ouro Preto e em outras cidades de característica similar é um forte atrativo turístico. Mas você lembra na obra que a preocupação permanente com a preservação também traz dificuldades, né? Quais são elas? Exato. Bom, eu costumo dizer no livro que Ouro Preto, ela tem uma cidade permanente, né? Uma cidade que é fixa, que é protegida para uma população que é temporária. Então, na cidade que é permanente, a gente tem principalmente os turistas e os estudantes que ficam por um período curto, e na cidade que é temporária, na cidade que não está preservada, na cidade que sofre com as enchentes, que desliza, né, em momentos de chuva, essa cidade que costuma acomodar, né, a população permanente. Então a gente tem essa contradição. Isso acaba gerando conflitos, né? A cidade acaba tendo conflitos com os estudantes, e esse conflito ele geralmente aparece por meio do barulho, né? Quando tem festas, quando tem ruídos, e tem lei do silêncio, e tem quebra da lei do silêncio, etc. Essa briga por moradia, né? Os estudantes morando em repúblicas, em casas, que são cedidas pela universidade, tendo privilégios de moradia. E também a questão do turismo, porque muitas vezes o turismo ele acaba aumentando os preços para os residentes que já têm, então, essa, essa, essa fala, né, de que a cidade é uma boa madrasta, mas é uma péssima mãe, porque trata melhor os que vêm de fora. Então, essa é uma fala muito comum em Ouro Preto. E acaba impactando muito a cidade, porque ela depende muito, né, também economicamente dos estudantes e dos turistas. Essas diferenças de classe, né, e de ocupação urbana, elas foram sendo formatadas ao longo dos diferentes ciclos econômicos? O que você percebeu em uma perspectiva mais histórica? Certo. Bom, a formação da cidade de Ouro Preto é marcada por divisões econômicas. Eu acho que se a gente pensar desde o ciclo do ouro, né, a gente tinha essa divisão muito marcada, mas a princípio essa marca era dentro
das casas, né? A população escravizada, então estava dentro dos casarões, mas mesmo assim a gente tinha esses ciclos, esses núcleos urbanos que também expressava, né, essa forma labiríntica assim, da cidade, também expressava algumas formas de poder local. Então, onde pequenos centros ali se formavam e dentro desses centros, quanto mais próximos desses centros ali da igreja, dessa hierarquia local, mais poderoso, e quanto mais se afastando então daquele núcleo, né, isso também representava uma diminuição ali da importância daquela casa, daquela família. Mas as principais divisões estavam dentro da propriedade privada mesmo, quando a gente pensa em escravizados, e claro, né, ali embaixo da terra, nas minas de ouro, onde ficavam esses escravizados. Agora, à medida que a gente passa para um Ouro Preto mais moderno, a gente tem essas diferenças também que vão se caracterizando pelos bairros, né, novos que vão surgindo na cidade e que vão realmente expressando de uma forma bastante tangível essas diferenças socioeconômicas que a gente tem na cidade. Em relação a isso, né, você usa uma expressão muito interessante no livro, ao lembrar que a mineração é amplamente creditada ali como força motriz, tanto do barroco quanto do barraco, né? Essa máxima vale para pensar, Andresa, os desafios também de outras cidades de característica similar à de Ouro Preto? Com certeza, quando a gente pensa no impacto da mineração nas cidades, muitas vezes a gente pensa nesse impacto mais direto, que é a poluição sonora, a poluição do ar, né, a poeira, a poluição às vezes das águas. Dificilmente a gente pensa em outros impactos, como por exemplo a expansão urbana, né, o espraiamento, o crescimento de periferias urbanas e o que isso gera, por exemplo, né, o impacto que isso gera no transporte público urbano, né, quando uma cidade se desloca para as periferias, como que vai ser esse deslocamento para o centro. Quando a gente pensa, por exemplo, na cidade de Mariana, no ciclo, né, ali do boom das commodities, no início dos anos 2000, a gente vê que a cidade cresceu muito para as periferias urbanas, e quando a gente faz um estudo dessas periferias urbanas, a grande maioria da população é uma população que tem carteira de trabalho, que tem emprego fixo, mas ela não consegue se mudar para o centro da cidade. Ela não consegue se mudar para o centro da cidade porque é um centro preservado, é um centro turístico, é um centro de estudantes e é um centro caro, porque ali a mineração está, né, no auge. Então ela se muda para a periferia. Então esse processo de periferização da criação do barraco, ele também é um exemplo ali de uma expansão minerária, né? Então a gente pode pensar nesse ciclo de afluência dessa criação, né, de econômica que a gente tem através da mineração, mas o que ela gera também para o município. Andrés, o futuro da mineração, né, no contexto atual aqui de Minas Gerais, é foco de muitas discussões políticas e sociais, né, diante das tragédias que a gente teve no passado recente do estado, em Mariana e Brumadinho. Você crê que a mineração e a preservação do patrimônio histórico, e mesmo ambiental, podem de fato coexistir em harmonia? Ou isso é uma utopia? É uma relação de duas faces. Por um lado, quando a gente pensa no patrimônio histórico cultural de Minas Gerais, ele é extremamente precioso, né? Ele é único e ele está de pé principalmente pelo patrocínio das mineradoras. Então a gente vai em muitas igrejas e a gente vê placas, né, de quem preservou, de quem tá fazendo essa preservação. Então a mineração ela cria muito desse patrimônio cultural. Não só ela criou porque a gente sabe que essas igrejas, esses casarões existem devido ao ouro, mas também ela mantém muitas dessas casas, né? Não exclusivamente, a gente sabe que não é o único promotor cultural, mas é sim um financiador de muitas dessas reformas culturais. Mas isso também significa que a mineração ela não exatamente está investindo proporcionalmente e diretamente nas comunidades atingidas. Porque se você pega uma expansão minerária e você faz com que o seu protocolo ali, para você ter essa expansão, ele seja através do restauro de uma igreja, então você vê que a proporção do dano está muito diferente daquilo que você coloca como compensação. O dano é a água, o dano é a poluição, o dano é o crescimento urbano
fora de controle da cidade, o dano é totalmente numa área econômico-social e, às vezes, o que você coloca como compensação é uma questão cultural e educacional. Não que não queira, não que a gente não queira, né, essa melhoria educacional e cultural, mas ela não é proporcional ao dano. Então, existe essa relação que ela é muito complexa, né? O patrimônio histórico ele depende muito desse recurso da mineração, mas esse recurso não pode vir como uma compensação para uma atividade que acontece em outros lugares e que tem outros danos. Então, a gente precisa conversar mais. Além do mais, quando o patrimônio histórico ele é restaurado, ele é preservado, ele acaba contando uma memória seletiva, daí o título, que é a memória do extrativismo, a memória da mineração, como algo que gera desenvolvimento, que gera sempre algo positivo, né? As igrejas, a arquitetura, a cultura, a arte, a música, mas ela gera muito mais do que isso. Né, gerou escravizados, gerou genocídio, gerou morte de espécies animais, de espécies vegetais. O que mais que sugere isso? Não tem, né? Não tá esse patrimônio, essa história negativa, ela acaba não sendo tangível, né? Não sendo visível. Até porque os patrocinadores dessa história, os editores da história, né? Quem financia essa história não tem interesse tanto em contar essa história negativa, né? Quais seriam os caminhos, na sua visão, para se chegar o mais próximo possível de uma convergência de interesses, né, que respeite passado, presente e futuro? Olha, os conselhos comunitários, eles realmente trazem essa possibilidade de convergir, né, de conversar sobre as questões do passado, que são os técnicos, né, que estão interessados ali na preservação histórica, do presente, que é a população que está interessada no sofrimento de aqui e agora, e de futuro, né, que todos nós estamos interessados, né, na cidade que a gente vai construir, em que cidades nós teremos. Agora, o que a gente precisa pensar é como que a gente pode fazer política pública, fazer a democracia participativa realmente exitosa num contexto de extrema desigualdade econômica. Como que a gente coloca as pessoas na mesma sala para conversar, sendo que nem todo mundo tem uma cultura política, um vocabulário burocrático, nem todo mundo conhece todas essas informações. Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa aproximar o poder público das pessoas, levar o poder público para perto das pessoas e não necessariamente as pessoas para perto do poder público. Então, tirar o foco nas reuniões que acontecem no centro da cidade, realmente levar o poder público a visitar os municípios, né, os distritos, fazer visitas técnicas, etnografias urbanas, realmente fazer convergir, né, fazer essa conversão de todas as falas, né, desde de acadêmicos quanto os líderes comunitários, trazer para perto e evitar essa intimidação, né, que muitas vezes acontece. Então, é proteger mesmo as pessoas que participam, o Ministério Público tem uma função importante nisso, para a gente garantir que a participação política, ela não vai ficar só no papel, ela não vai ser só uma coisa que vai trazer uma legitimidade, ela vai funcionar de fato e ela não vai ser contra as pessoas que se pronunciarem. Ela vai proteger esses participantes e precisam ter realmente mecanismos de proteção e observação dessas esferas de participação, caso a caso. Em meio a todas essas reflexões, né, que você faz na obra sobre Ouro Preto, você também traça ali alguns paralelos da cidade com outras no exterior, como Toledo, Atenas, Cusco, enfim, são desafios parecidos que essas cidades enfrentam, em que pese todas as suas diferenças socioeconômicas? Sim, porque aí a gente está falando dessas escalas, né, que são as escalas locais, nacionais e internacionais. Então, por exemplo, você fazer uma mudança em Atenas, você tem que prestar conta para o mundo todo, né? E a mesma coisa em Cusco ou em Ouro Preto. Mas os custos, né, políticos e os custos mais econômicos são diretamente da população local. Então, a gente vê, por exemplo, em Dresden, na Alemanha, aonde eles têm um núcleo histórico ali que foi restaurado, né, pós Segunda Guerra e que foi preservado, e eles precisavam fazer uma ponte, porque a cidade só consegue crescer para além desse núcleo, né, preservado. Então as pessoas precisam, né, se locomover de onde elas moram até o centro da cidade. Então elas fazem isso através de pontes. Eles precisavam erguer uma nova ponte, e a Unesco então disse, mas se vocês colocarem essa ponte, vocês vão deixar
ser patrimônio histórico, e a cidade resolveu sair da lista de patrimônio histórico para fazer essa ponte, né? Depois eles acabaram sendo incluídos novamente na lista de patrimônio, mas são essas discussões que atingem essas diferentes escalas, né? Nacionais, locais e global, que precisam encontrar uma solução, né? Algumas cidades às vezes saem, são excluídas da lista da Unesco, mas preferem fazer isso para o bem dos seus cidadãos, e outras cidades entendem também que essa exclusão geraria uma grande perda econômica, por exemplo, cidades que dependem totalmente do turismo. Para fechar nossa conversa, Andresa, sua pesquisa nela integra uma ampla literatura antropológica sobre patrimônio cultural, cidade, cidadania, que alimentam discussões, né, ao redor do mundo sobre preservação de patrimônios. Quais são os recados essenciais, né, que a obra Memória Seletiva pretende deixar, para além da questão da participação que você já detalhou com muita propriedade? É a questão de que história a gente quer contar, né? Eu acho que o patrimônio histórico, principalmente o de Ouro Preto, ele quis contar uma certa história, mas a gente não tem controle exatamente dessa narrativa. As pessoas, elas interpretam o patrimônio a partir daquilo que elas vivem. Então, esse patrimônio, ele pode gerar, esse patrimônio que tentou ser tão inclusivo, né, de criar heróis nacionais, de contar uma história que era uma história do Brasil, né, dos brasileiros para os brasileiros, acaba sendo um patrimônio que gera muita exclusão. E as pessoas olham, por exemplo, para a Praça Tiradentes e para a estátua do Tiradentes, em vez de se sentirem, né, parte daquela história, elas percebem, olha lá, o que acontece quando você vai enfrentar o poder político. É isso que acontece, você acaba morto, enforcado, né? E aí, muitos dos meus informantes falavam, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, as percepções que você tem daquele patrimônio, podem acabar sendo muito negativas. As pessoas se referem, por exemplo, ao 21 de abril como Doutor 21 de abril, Doutor 7 de setembro, porque são eventos que trazem, que remontam, né? Que lembram a todos dessa exclusão. Então, eu acho que as lições que a gente tem dessa questão de preservação, de patrimônio, é que a gente não controla essa narrativa, a gente não está em controle dessa história, então a gente precisa estar sempre estudando, pensando que significados que aquilo está passando, para quem isso está servindo, e para que, se a gente queira realmente preservar o patrimônio histórico, ele tem que ter uma funcionalidade, ele precisa estar em constante diálogo com a população local, e ele precisa trazer melhorias, né? A gente não basta só a gente preservar o patrimônio, se na verdade a gente está preservando também sistemas, né, já históricos de desigualdade e exclusão. Andressa, muito obrigado por esse papo bastante instigante aí sobre desafios históricos aqui do nosso estado de Minas Gerais, e sucesso com o seu Memória Seletiva. Eu que agradeço a participação, agradeço muito a entrevista, muito obrigada. Obrigado a você. Eu conversei com a Andresa Arusca de Souza Santos, diretora do King's Brasil Institute da Universidade King's College London e autora do livro Memória Seletiva, Patrimônio Cultural e o Extrativismo no Brasil. Falamos das principais reflexões trazidas pela obra em lançamento pela editora Edufiscar. Ela se debruça em especial sobre os impactos da mineração e os desafios da preservação na cidade histórica mineira de Ouro Preto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.